Boa noite para quem está chegando. Essa primeira aqui, Gil, essa aqui que é a primeira. É o que vai acontecer aqui? A água, né, protona hidroxila aqui. Vai virar um bom grupo de saída, vai virar água. Aí uma outra molécula do álcool, que não está protonada, vai atuar como nucleófilo. Deixa eu abrir um PowerPoint aqui para tentar desenhar para a gente. Então, é isso aqui, né? Você tem um álcool primário, aqui, uma catálise ácida e água, que vai ser um reagente. Por isso que ela está descrita aqui em cima da seta, né? Então, primeira coisa, né? É a protonação desse oxigênio aqui. Lógico, pessoal, que no meio tem H+, tem água, então provavelmente também vai ter a espécie aí, né, o H3 ou mais, vai estar também no meio, né? Mas, enfim, não vai ser importante aqui para o mecanismo, vai acabar não reagindo, mas existe no meio também o H3 ou mais. Aí isso aqui vai levar, então, ao álcool protonado. O oxigênio doou o parzinho de elétrons dele, agora a carga positiva ficou nele. A hidroxila não é um bom grupo de saída, né? Ela não... Essa ligação carbono-oxigênio da hidroxila, ela não se quebra facilmente, ela não se quebra. Para ela se quebrar, esse oxigênio tem que estar protonado. Agora, o oxigênio está protonado. Se o oxigênio aqui sai, ó, se a gente quebra essa ligação aqui, vai liberar uma molécula de água, que é uma molécula bem estável, né? Que a energia favorece bastante a formação dela. Só que ela também não quebra assim do nada, ela precisa de alguém vir atacar esse carbono para poder quebrar essa ligação. Aí o que acontece? Uma outra molécula do álcool, que não está protonada, que está com par de elétrons livres, vai poder vir atacar esse carbono que está vizinho à carga positiva. Aqui é uma substituição nucleofílica. E vocês já devem ter visto lá com a Jéssica, exatamente o mecanismo da substituição nucleofílica. Entra então, né? Então, como é que fica então? Ó, vai ficar R, o carbono, esse carbono daqui, ó. Deixa eu grifar ele aqui pra gente. Esse carbono aqui, grifadinho, tá aqui. Ele vai se ligar a quem? Esse oxigênio aqui, ó, esse par de elétrons aqui do oxigênio que se ligou nele. Então, ele vai se ligar no oxigênio. Esse oxigênio está ligado a um hidrogênio e está ligado também a um outro radical aí, ó. Ele, como ele perdeu o par de elétrons dele para fazer a nova ligação, ele está positivo. Além disso, essa ligação que foi quebrada, saiu água, mais água. Pronto, aqui você já chegou ao produto o quê? Protonado, que é quase o produto que está escrito aí, né? Como o meio está ácido, se você for regenerar o catalisador, é só você tirar o H+. Para escrever o mecanismo, né? Você poderia simplesmente colocar aqui menos H+, está desprotonando a molécula, ou você pode representar mecanisticamente quem que vai desprotonar essa molécula. Aí pode ser, pessoal, qualquer base que tiver no meio, qualquer espécie pode atuar como base no meio. Pode ser uma própria molécula de álcool, que ainda não está protonada, ou pode ser uma molécula de água, né? Que meio ácido, né, ela pode ser protonada, já que o meio está ácido. Então, eu vou botar uma molécula de água, vindo, capturando esse hidrogênio, o par de elétrons dessa ligação é restituído para o oxigênio. E agora sim eu tenho o produto final desprotonado, uns parzinhos de elétrons aqui do oxigênio. Eu acho que sim. Só para tirar a dúvida, essa reação aí do meio, essa que tem o primeiro quadradinho amarelo, então ele não vai soltar a água, não vai gerar o carbocátion, entendeu? Vai direto. Não vai direto. Vou te falar por quê. Nas reações de substituição nucleofílica, que é o caso aqui, por que não é adição ou eliminação? Porque eu não estou adicionando algo a mais, nem eliminando, eu estou substituindo, concorda? Eu substituí uma parte olha só, o produto, o reagente inicial para o final.
né? Eu substituí esse hidrogênio por um outro grupo carbonilo aqui, né? Carbonila não, né? Por uma outra cadeia de carbono. Então, é uma substituição. Então, por que não? Na substituição, eu posso ter substituição de dois tipos. Substituição em que ela ocorre numa única etapa. Esse tipo que a gente chama, né, de substituição SN2. E eu posso ter uma substituição que ocorre em duas etapas, que a gente chama de SN1. É engraçado o 1 e o 2, né? Mas tem uma explicação por quê. Enfim, aqui ela ocorre, essa etapa, de uma forma só. Porque esse carbono, ele é primário. Se ele fosse um carbono terciário, se ele fosse isso aqui, ó. Se fosse esse álcool aqui, ó. Se aqui tivesse um outro grupo R, vou botar R', e aqui um outro grupo R, vou botar R duas linhas. Tá vendo que esse carbono aqui é terciário? Se fosse esse caso, aí sim eu formaria primeiro o carbocátion. Então, o H+, presente no meio, ia protonar aqui a hidroxila, e aí eu ia ficar com H2 aqui, o oxigênio carregado positivamente. Aqui um grupo R, aqui um grupo R, e aqui um outro grupo R. Nesse caso, pessoal, se eu saio a água, o que eu gero? Eu gero um carbocátion terciário, que a gente está estudando exatamente isso. Esse carbocátion terciário, ele é, né, mais estável, ele é uma espécie com maior probabilidade de se formar. E aí sim, se forma o carbocátion. Uma vez formado o carbocátion, uma outra molécula qualquer, né, de qualquer álcool, na verdade, né, poderia estar atuando como nucleófilo e atacando essa carga positiva. E aí levaria ao produto final. Então, né, a diferença da SN2 para SN1 vai depender se o carbocátion gerado é estável ou não é estável. Se for estável, o mecanismo ocorre via SN1, com a formação do carbocátion. Se o carbocátion, se a gente pensar se ele fosse gerado, e ele fosse um carbocátion primário, né, o mecanismo ocorre por SN2, ou seja, esse carbocátion que é instável, na verdade, ele não se forma. Aí você tem um mecanismo, né, direto, um nucleófilo atacando no mesmo momento que o grupo de saída está saindo. E no nomezinho aqui 2 e aqui 1, e é até um pouco o que eu vou falar para vocês na aula hoje, né? Aqui no 2 é porque essa reação, ela depende da concentração dos dois reagentes na SN2, porque a SN2, os dois reagentes, né, não é limitantes, né? Eles influenciam na velocidade da reação. Tanto as duas moléculas que vão reagir, as duas partes. Na SN1, não. A etapa limitante da reação é a formação do carbocátion. Uma vez que o carbocátion é formado, o ataque aqui do nucleófilo é instantâneo, praticamente. Então, pessoal, deixa eu sair aqui. Vamos voltar lá para a nossa aula. Aí, o que você falou, né, Gilmara, é exatamente essa figurinha aqui no H5P, não foi isso? Na verdade, gente, é que com essa atividade, do jeito que eu coloquei, eu quis adiantar o nosso conteúdo, porque eu não tinha falado ainda com vocês. Então, eu fiz, né, essa daqui, né, Gilmara, para botar os reagentes. Isso? Porque eu só mostrei para vocês que a partir dos alcenos, a gente poderia obter, né, essa gama aí de outras substâncias. Mas não falei quais reagentes a gente usa, a gente ainda vai discutir. Então, eu só quis adiantar aqui para vocês, ver se intuitivamente vocês conseguiriam descobrir, pelo menos de alguns, né, qual que era usado. Ainda mais que também tem o H5P ao inverso, né, tem o reagente para vocês botarem os produtos. Então, olha só, o que aconteceu, né, do alceno aqui no centro. Gente, essa figurinha aqui que parece como é que é o símbolo de copas lá do baralho, é o meu programa de desenhar a estrutura que deixa isso, tá? Como se fosse uma marca d'água. Isso aqui não é nada, não. Se alguém ficou na dúvida disso.
Bom, então o alceno se transformando no alcano, que tipo de reagente, né, que eu vou usar? Ele está aqui de baixo, ó. É uma hidrogenação. Então, é o H2. Na verdade, é a entrada de 2 hidrogênios. E aqui eu já adiantei para vocês, é um catalisador muito utilizado para fazer isso, que é o catalisador de paládio carbono. A gente vai falar dele durante a disciplina, tá? Aqui, ó, entrou um diol. Aí aqui já é um pouquinho mais complicado. Então, vamos tentar facilitar. Por exemplo, ó, a formação, a entrada aqui, ó, de um aleto. HX. Ah, eu poderia ter trocado esse X pelo BR, né? É facilitado para você saber que é o ácido bromídrico que encaixava aqui embaixo. Né? Então, ó, o HBr que entrou seria o HX, né? Um aleto. Aqui, água em meio ácido, tá? Poderia gerar dúvida, né? Será que forma um álcool ou será que forma um diol? Poderiam ficar na dúvida, né? Sei. Ó, quem apareceu já aqui atrás, o BR2, onde que a gente teve a entrada de 2 bromos, né? A formação de um dialeto, aqui embaixo. Então, era aqui embaixo. Aqui, ó. Aqui tem BR2 também, mas tem a água. Então, aonde que entrou um aleto, mas também apareceu aí um OH. Muito provavelmente é da água, né? Então, é aqui. É a formação da aloidrina. Aqui eu esqueci, pessoal, poderia ter trocado esse X, tanto daqui quanto daqui, pelo BR, que aí eu acho que já facilitava para vocês irem correlacionando. Aí sobrou, né, as questões onde começam a ter a oxidação do alceno. Todas essas reações que sobraram são reações de oxidação. Eu estou aumentando a quantidade de oxigênio na cadeia carbônica, né? Ou para formar um álcool, ou para formar um diálcool, ou para formar um composto carbonílico, ou para formar um etóxido. E a gente vai ver aí que ao longo das disciplinas, tem reagentes que a gente usa, né, que são mais oxidativos que o outro, né, são agentes oxidantes mais fortes. A gente vai ver aqui que a água em meio ácido é um dos mais fracos, permite ali a entrada só de uma hidroxila na molécula. O perácido, né, aqui eu representei por uma molécula orgânica qualquer, eu não sei se vocês estão lembrando, o que é um perácido? É tipo peróxido de hidrogênio. O que é um peróxido? É um peróxido, né, um perácido é um peróxido. É quando eu tenho uma ligação carbono, O, simples, carbono, então eu tenho a carbonila ligada a um oxigênio, que está ligado a um outro oxigênio, para então estar ligado ao hidrogênio, tá? É como se fosse a função orgânica da água oxigenada, né? A água oxigenada também é assim, você tem um oxigênio fazendo ligação simples com outro oxigênio, tá? Esses compostos, né, são oxidantes um pouco melhor do que a água em meio ácido, e leva aí à formação dos epóxidos. Já o permanganato de potássio com aquecimento é um oxidante bem forte, tá, gente? Um oxidante inorgânico, tem 4 oxigênios aí, é um oxidante também, né, utilizado aí nas reações inorgânicas, oxida muita coisa, né, deixa nossa mão manchada, oxida a pele, e aí leva, então, né, aos alcenos, a oxidação a compostos carbonílicos. E os dióis são obtidos aí pelo tetróxido de ósmio, seguido do peróxido do hidrogênio, tá? Dessa reação. Mas aqui, pessoal, são alguns reagentes que eu coloquei para vocês acostumarem, para vocês olharem para eles, tá? Porque, na verdade, a gente vai tentar entender como essas reações funcionam, mas, na prática, o que a gente mistura, o que a gente vai lá pôr no laboratório, ou se a gente for trabalhar numa indústria química, os reagentes que a gente vai mexer, são esses, né? Esses e outros que vão aparecendo. E na química orgânica tem alguns reagentes chaves que a gente fala. É uns reagentes que a gente sempre usa. A gente sempre usa aqueles reagentes parecidos. E é isso que vão aparecendo aí pra gente. Aí depende do que eu quero obter no final da minha reação. Joia? E foi... a gente parou aí na última aula, né? Chegamos a falar da estabilidade dos carbocátions. Lá na atividade H5P, apareceu 2 carbocátions diferentes para vocês, que eu não falei na aula, mas eu acho que vocês já conhecem,
que são carbocátions também bem estáveis. É o carbocátion alila e o carbocátion é mais instável ainda, né? O benzila, que é o benzeno, muito feio que eu desenhei aqui, mas é um benzeno, tá? Um carbocátio aqui na pontinha. Esses dois carbocátions, gente, são bem estáveis, porque eles, além de ter o efeito, né, da metila, que está ligado a ele, eles também têm um efeito de ressonância. Esse carbocátio aqui, né, existe uma estrutura de ressonância para ele, onde eu passo essa dupla para cá, e eu tenho o carbocátion, a carga positiva aqui do outro lado. Então, na verdade, né, essa carga positiva está distribuída em 3 átomos de carbono. Então, por isso que é bem estável esse carbocátion. O carbocátion fenila não, eu sou benzila, né? Deixa eu desenhar ele aqui mais bonitinho. Também, né, aqui tem um átomo de carbono, uma carga positiva. Ele também vai possuir aí estruturas de ressonância, vai possuir até mais estruturas de ressonância, né? Ó, tá vendo? Quem que ficou sem a ligação no final? Foi ele, vou marcar o carbono aqui, certo? Foi esse carbono aqui. Então, depois que eu desenhar, do jeito que ficaram as ligações, é ele que vai ficar com a carga negativa, porque foi ele que ficou sem par de elétrons no final das contas. Ficou aqui, ficou aqui, ficou aqui. Essa pessoa fica positiva, tá? Isso aqui pode rodar de novo, essa ligação vem para cá, essa ligação vem para cá, essa ligação vem para cá. Então, tem uma outra estrutura de ressonância, ó. Pessoal, eu aconselho a vocês irem assistindo a aula, tá? Sempre com um caderninho, para vocês irem rabiscando. Porque é bem confuso mesmo, né? Esse andar das setas e tal. Então, eu aconselho que vocês treinem, que vocês acostumem a desenhar essas setas para vocês enxergarem. Porque, às vezes, comigo desenhando aqui, vocês acham que entendeu. Mas aí, na hora que vai desenhar, a gente se perde. Nossa, para onde que o elétron está vindo, para onde que está indo, quem que vai ficar com a carga positiva? Então, olha só, agora eu marquei que quem vai ficar com a carga positiva é esse aqui, ó, porque foi a última seta que eu andei. Então, olha só, aqui a carga... Então, olha só, eu vou passar aqui bem rapidinho numa parte que eu queria relembrar com vocês, que é de fisicoquímica, lá da Geral 2. E aí, o resto, eu vou gravar e posto lá na sala. Vamos ver. Vou só explicar essa parte para vocês, que foi até uma pergunta que a Gilmara fez, né? Que eu coloquei na primeira aula. Eu falei assim, se eu tenho água e um álcool, né? Por que se eu misturar os dois vão reagir? Por que uma reação acontece? E aí, quem explica isso pra gente, uma reação que ocorre ou que não ocorre, é a termodinâmica, lá da física misturada com a química, tá? E aí tem uma lei básica lá na termodinâmica, não sei se vocês lembram, que é que a energia do universo é conservada e a entropia aumenta. Aquela famosa frase lá que o universo tende ao caos, né? E aí eu estava relembrando para vocês a questão do equilíbrio químico, tá? Então, Kc é igual à concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. Se a gente for escrever isso para uma reação orgânica nossa, para uma reação de adição, então a gente tem aqui um alceno reagindo com uma HBr. Vai levar à formação de um alcano, ó, tá vendo? A ligação passou a ser simples. Um hidrogênio foi adicionado aqui e o Br foi adicionado aqui, o bromo. Essa reação tem um Kc de 5,7 vezes 10 a 7. Isso é um Kc muito alto. Vocês conseguem perceber? Isso é um Kc muito alto. Né? Bem diferente aí das constantes de ácido, por exemplo, que vocês tinham costume de ver. Mas o que vai determinar, então, né, esse Kc alto? E eu queria também chamar a atenção de vocês, só para vocês terem como referência, sempre que vocês tiverem uma constante de equilíbrio aí, da ordem de 1000, de 10 a terceira,
quer dizer que ela é bem alta, e essa reação, né, vai levar a rendimentos aí próximos a 100%. Mas o que determina, então, se esse KC é alto ou se é baixo? O que vai determinar, pessoal, é a energia. A energia dos produtos deve ser menor que a energia dos reagentes, para uma reação ser favorável à formação dos produtos, tá? Conclusão, essa energia deve ser liberada. E aí, lá no ensino médio, né, a gente estava acostumado a fazer essa análise só em termos de entalpia, só em termos de ΔH, que serve muito bem. Já vou mostrar para vocês por quê, né? E por isso que a gente falava, né, que as reações exotérmicas, então, se aqui eu tenho os reagentes no patamar de energia, e pode ser o ΔH, né, representado em termos de ΔH, e os produtos, se a energia dos produtos é menor que dos reagentes, essa reação, né, a gente chamava de exotérmica, ela era uma reação favorecida, uma reação mais fácil de acontecer, porque libera energia para o meio, né? Enquanto, quando eu tenho um ΔH positivo, a gente tinha que a energia dos reagentes era mais baixa que a energia dos produtos. Lembra desses gráficos? Diagramas de energia? Eles vão voltar para nós. Então, essa reação endotérmica, para ela acontecer, eu preciso fornecer energia ao meu sistema, tá? Só que aqui, né, a nível de graduação, eu não sei se vocês já viram lá na Química Geral 2, que essa energia, na verdade, ela não é só expressa em termos de ΔH. O ΔH é uma parte dessa energia total. Essa energia total envolvida nas reações químicas, né, a gente chama de energia livre de Gibbs, o ΔG. E aqui eu só estou relembrando para vocês, né, que quando a gente coloca o símbolozinho desse zerinho, tanto no ΔH quanto no ΔG, é para indicar que, quando esse ΔG foi medido experimentalmente, significa que todas as substâncias envolvidas na reação são puras, o sistema está à pressão de 1 atm, a temperatura de 298 kelvins, e se existe, né, solução, se as reações ocorrem em solução, a concentração dos reagentes é igual a 1 mol por litro. Então, qual que é a conclusão que eu quero tirar aqui com vocês? Que para uma reação ser favorável, ΔG deve ser negativa, ou seja, né, a energia no final do processo deve ser negativa. E aí eu vou mostrar para vocês agora qual é a relação, né, do ΔG com ΔH, que a gente já estava acostumado lá do ensino médio. O ΔH, tá, ele é um termo do ΔG. Só que além, né, da energia ali, que a gente analisa na forma de calor, que é o ΔH, né, a quantidade de calor que sai ou que entra no nosso sistema reacional, a gente tem uma outra grandeza aqui que depende da temperatura, que é a entropia, representada pelo ΔS. Então, a variação de ΔG, a energia livre de Gibbs, é composta por dois termos, um referente à entalpia e outro dependente da temperatura correspondente à entropia. Geralmente, o termo entálpico é maior, por isso mais dominante. No ensino médio, a gente faz todas essas análises das reações serem espontâneas ou não, ou precisarem de energia para acontecer, em cima só do termo de ΔH. E funciona muito bem, tá, gente? Na maioria dos casos, se a gente analisar só por ΔH, funciona. Porque o valor numérico de ΔH é muito maior do que o do TΔS. Só quando a gente começa a mexer muito nessa temperatura, o que é mexer muito nessa temperatura? Elevar muito essa temperatura. Quando essa temperatura começa a ficar muito alta, né? Imagine que aqui é um número pequeno, esse ΔS. Mas se a minha temperatura começa a ir para casa dos 1000 kelvins, o meu ΔS, que era pequeno, começa a ficar grande, né? A variação de ΔH, da entalpia, também é chamada de calor de reação.
é uma medida da variação de energia total de ligação durante a reação. E aí, só para eu explicar um pouquinho melhor para vocês o que é a entropia, né? A entropia, ela mede a alteração da quantidade de desordem molecular, ou grau de liberdade que acompanha uma reação química. Então, por exemplo, numa reação de eliminação, onde eu tenho um produto que vai virar dois, tem um produto, não, um reagente, que vai virar dois produtos. Vocês concordam que aqui nos produtos, né, eu tenho maior grau, né, de liberdade dessas moléculas? Porque aqui eu tinha uma partícula, agora aqui eu tenho duas partículas. Então, aqui a desordem é maior. Então, aqui o meu ΔS está aumentando, a minha entropia está aumentando. Existe mais liberdade de movimento, desordem, nos produtos do que nos reagentes. E ΔS será positivo, nesse caso aqui. Houve um aumento da entropia. Por outro lado, na reação de adição, ocorre o contrário. E o ΔS será negativo. Então, numa reação de adição, ó, eu tenho dois reagentes, levando à formação de um único produto. Então, a gente vai ver, pessoal, que o que interessa para a gente saber, né, se uma reação está ocorrendo, é analisar ela em termos de energia, que tanto pode ser em termos de energia livre de Gibbs, como a gente também pode analisar em termos de entalpia, quanto também a gente pode analisar em termos de ΔS. Qual é o melhor? É analisar em termos de energia livre de Gibbs. Energia livre de Gibbs leva em consideração os dois fatores. Então, pessoal, são esses termos energéticos, né? São esses cálculos de energia do sistema antes e depois da reação que vai me falar se a reação ocorre ou não. Então, a energia livre de Gibbs me fala, a reação ocorre? Ocorre, se ΔG for negativo. Se ΔG for positivo, aquela reação não vai ocorrer, tá, gente? Qual que é a limitação do ΔG? É que o ΔG não me diz a velocidade que a reação acontece. E aí a gente precisa pensar em outros fatores, em outras coisas. A gente vai fazer a análise cinética da reação. Toda essa parte, pessoal, vocês vão estudar com mais profundidade lá em fisicoquímica. Só que ela já ajuda a gente a entender os mecanismos de reação, que é o que a gente está estudando aqui agora. Porque depende dessas energias. Então, observe só, né? A mesma reação do exemplo. Eu tenho um alceno reagindo com ácido bromídrico, HBr. Então, observe, se eu descrever aqui, né, no diagrama de energia, esses dois reagentes, ó, o sistema, antes da reação, vai estar num patamar energético. Eu tenho como calcular essa energia e também tenho como medir experimentalmente essa energia, tá, gente? E, na verdade, vocês têm como calcular isso aqui desde lá do ensino médio. Já existe hoje tabelado qual que é a energia associada a cada ligação aqui. Carbono ligado a hidrogênio tem uma energia, carbono, dupla carbono tem uma outra energia, H ligado ao Br tem uma outra energia. Então, a gente tem como calcular a energia desse sistema, tá joia? Esse sistema, né, para ele chegar aos produtos, observem só, a energia do produto, aqui nesse caso, é menor do que dos reagentes. Então, essa reação, ela vai ser energeticamente favorecida, tá? Ela vai ocorrer. Eu só não sei ainda a que velocidade, tá? Mas, para ela acontecer, ela precisa percorrer um caminho de reação, né? Que é o mecanismo de reação. E aí, para ela percorrer esse caminho, ela precisa, primeiro, ela precisa que haja uma energia de ativação, para ela começar a acontecer. Essa energia de ativação é dada por quê, gente? Pelas colisões que eu falei para vocês lá na primeira aula. Para uma reação acontecer, uma molécula tem que se encontrar com a outra. E essa colisão, ela pode ter energia suficiente para transpor essa barreira de ativação, né? Essa quantidade aqui, ó, que está chamada no gráfico de ΔG1.
Então, simplesmente pelo movimento cinético das partículas, elas correndo ali, né? Elas estão perdidas lá no meio. Uma encontra com a outra, pá, deu choque. A energia foi suficiente, formei o carbocátion, que é um intermediário. Observe que o intermediário da reação, né, ele está num vale de energia. Ele é um pouquinho menos energético do que os estados de transição. Esse estado de transição aqui dessa reação, o que seria? Seria o exato momento do choque, onde uma ligação está se formando e a outra está se rompendo, tá? Formou o carbocátion. Observe que o carbocátion, apesar dele ser um vale, a energia dele é muito maior do que a dos produtos. Então, uma vez que eu formei o carbocátion, né, é muito rápido, né? Rapidamente o meu sistema, ele consegue esse pouquinho de energia para transpor, que é essa segunda barreira, né, de ativação, para chegar aos produtos. Então, observe que a energia mais alta que ia ser transposta é do primeiro estado de transição. Agora, se esse choque, pá, né, para a reação acontecer, vai ter energia suficiente, depende do movimento das minhas partículas. E o movimento das minhas partículas é medido por quê? Pela temperatura. Quanto mais calor eu forneço ao sistema, mais as moléculas vão estar agitadas, mais elas vão ter energia para fazer a colisão. Então, Juliana, se eu colocar o alceno com HBr a 25 graus Celsius, a reação vai acontecer? Isso, pessoal, vai variar para cada reação. Cada reação vai acontecer numa temperatura. Existe uma temperatura que vai acontecer essa transposição aqui, ó. Agora, isso quando os meus produtos possuem energia menor que os reagentes. Agora, se a energia dos meus produtos estiver cá em cima, ó, a minha barreira da energia de ativação aqui, ó, vai ser enorme. E aí, para finalizar, pessoal, esses gráficos vão aparecer na nossa vida, tá? Tanto aqui na química orgânica, quanto na fisicoquímica, e por aí vai. E eles sempre trazem o quê? Aqui no eixo X, né, o progresso ou o caminho da reação. Então, é do início da reação para o final da reação. E aqui no eixo Y é a energia envolvida. E aí a gente consegue medir experimentalmente essa energia, tanto em termos de ΔG quanto em termos de ΔH. E aí, se for medido experimentalmente, ΔH, então, é bem fácil medir. Tá? A gente consegue medir com mais facilidade no laboratório. Mas também dá para calcular ou medir aí o ΔG. E aí, esses gráficos, né, vão ter sempre essa carinha. Então, resumindo aquele gráfico anterior, e aí esse gráfico aqui vai ser para todas as reações de adição a alcenos, que é a reação que eu estou trabalhando com vocês. Todos os mecanismos, aquele balãozinho lá que sai várias coisas deles, todas aquelas reações vão acontecer por esse mecanismo e vão ter essa carinha, o diagrama de energia delas. Só que esse aqui tá ao contrário do outro, né? Os produtos, ó. Aqui é uma reação endotérmica, né? Ela não é uma reação favorecida. Mas, enfim, a gente sempre vai ter essa carinha. Os reagentes, os produtos, de um lado e do outro. O que pode mudar aqui é que ou tá assim, né? Reagentes e produtos, ou tá ao contrário. E nessas reações de adição, a gente sempre vai passar por um estado de transição, primeiro, que ele sempre vai ser o de maior energia, ou seja, essa etapa aqui é a etapa limitante da reação, a etapa que define se a reação acontece ou não acontece, também define a velocidade da reação. A gente vai passar sempre por um intermediário. Quem é esse intermediário? É o carbocátion. Depois que esse carbocátion é formado, essa segunda parte da reação, ela é rápida. Porque imagine só, isso aqui é um sistema. Isso aqui você está com um balão lá no seu laboratório, ou onde quer que for, ou você está com um reator, né? Isso aqui está acontecendo dentro do reator, ou do seu balão. Isso aqui está uma temperatura. Se você está a temperatura para essa primeira energia de ativação ser transposta, você também vai transpor a segunda, né? O difícil vai ser transpor a primeira. Depois que você transpôs a primeira, a segunda você já está nessa temperatura mais alta,
ela vai também. Então, aqui o intermediário vai ser sempre o carbocátion, e depois você chega aos produtos. Aqui, pessoal, só para ilustrar, aqui é um outro mecanismo, é uma reação de esterificação, só para mostrar também como pode ficando complexo, né, esses diagramas. Mas todo o nosso mecanismo que a gente estuda, ele é pensado nesses diagramas, né? A gente sempre leva em consideração as energias que estão envolvidas. E a gente pode ir fazendo as reações e detectando esses intermediários de reação e calculando a energia deles, né? Aqui eu trouxe outros exemplos, só para a gente relembrar. São gráficos que espero que vocês já conheçam, né? Então, aqui, ó, a gente tem uma energia negativa, essa é uma reação energeticamente favorecida, fácil de acontecer, a uma temperatura até mais baixa. Essa daqui também, qual que é a diferença entre elas? Essa aqui tem uma energia de ativação maior, então a gente vai precisar fornecer mais energia a esse sistema, mas em compensação, olha só, quando os produtos se formam, a energia liberada para o universo é maior ainda, né, do que nesse primeiro caso. Agora, já esse gráfico 3, aqui seriam os meus reagentes, aqui estão os meus produtos. Então, essa já é uma reação endotérmica, né? Que essas reações, né, elas estão em equilíbrio. Quando a gente tem esse caso, existe uma tendência muito grande da reação ir ao contrário. Os reagentes são favorecidos nesse caso, né? Então, essas reações, elas costumam ter rendimentos muito baixos, né? Aqui também são alguns outros exemplos, resumindo a mesma coisa. E o que o catalisador faz? O catalisador, pessoal, ele não mexe na energia dos reagentes, nem da energia dos produtos, tá? Ele só acelera a reação. Como que ele acelera essa reação? Ele diminui essa barreira de ativação, a energia de ativação. Então, aqui está um exemplo, né, de uma reação que é exotérmica, tá vendo aqui, ó? Esse gráfico aqui que eu estou falando. Aqui tá os reagentes, aqui tá os produtos, certo? Para essa reação acontecer, né, eu deveria fornecer muita energia ao meu sistema. Mas se eu uso um catalisador adequado, olha só o que acontece com essa energia, né? Ela baixa aí consideravelmente. Então, a gente consegue, ó, fazer com que essa energia de ativação diminua muito. Então, por isso, pessoal, que na próxima aula aí vai aparecer para a gente vários reagentes e catalisadores em cima daquelas setas, para a gente chegar no produto desejado. E é isso, vou parar aqui. Tá joia, gente? Boa noite.